Boa noite a todos. Um pouco desafiador, acabei de descer praticamente do avião. Tivemos um evento na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro hoje, um outro tema, então chegar hoje à noite um outro tema é sempre um desafio. Mas o nosso encontro é para que a gente possa analisar a questão, o tema de aborto, sobre o aborto, de um outro ângulo. Geralmente, quando as pessoas falam a respeito do aborto, de quais perspectivas, vamos dizer assim? Nós ouvimos, a televisão nos apresenta o drama de uma mulher que ali por uma gravidez indesejada ou um drama pessoal que pode ser por conta de que ela se vê no trabalho porque ela tem a possibilidade de ter uma promoção e está grávida e não sabe, se sente desamparada, não tem ninguém. Uma jovem que os pais não compreenderiam, alguém que de repente engravidou de uma relação efêmera, uma coisa muito passageira e tal. Também uma senhora que já é casada e que tem o primeiro ou o segundo, ele quer o terceiro não quer o quarto, o primeiro não quer o segundo. Uma traição em que às vezes o esposo fez vasectomia e numa traição acabou engravidando. Os perfis de mulheres que buscam aborto são variados. A televisão, quando apresenta a temática do aborto, através de novelas, através de filmes, enfim, sempre tem essa chamada, uma chamada mais para um lado emocional, para um lado que faz com que a população se veja também envolvido naquela história e como que se vendo como tendo que ajudar, se vê tentando decidir, o que eu faria, como eu ajudaria e tal. E aqui é interessante analisarmos nessa noite também, que é quando a mídia apresenta o tema, será que, primeira pergunta da noite, será que ao fazer isso, o editor-chefe, todo o objetivo daquela fala, daquela exposição, ela é de fato uma vontade de ajudar mulheres que estejam nessa situação? Uma pergunta que a gente espera apresentar alguns dados e levantar então uma reflexão sobre esse assunto, pelo menos uma análise crítica, porque acreditamos que as pessoas vejam de forma passiva, mas não conheçam o que está por trás da televisão, financiamento e toda uma estrutura que favorece a temática de aborto e que talvez não esteja tão interessada em auxiliar a mulher quanto parece. Mas, além dessa abordagem, nós temos os próprios médicos que podem, de repente, num congresso, abordam a questão do aborto como uma realidade que se apresenta a ele. Por exemplo, nós vamos ver aqui um vídeo, um diretor de um hospital dando uma entrevista e se vendo pressionado por entidades. Nós vamos assistir uma entrevista aqui, um médico de uma região do Nordeste, pressionado por ativistas, e ali então se vê que ele passou por uma capacitação para cuidar, no caso de aborto retido, ou seja, a mulher teve ali um aborto espontâneo e, enfim, o médico tem que estar preparado para auxiliar aquela mulher, Mas, mesmo assim, não é a única forma de vermos o aborto. Há uma outra também, que são os operadores do direito, que são aqueles que tentam ver, por um lado, aqueles que conhecem o direito natural e olham a questão de um ângulo mais objetivo, e outros que vêm de uma forma mais subjetiva, tentando analisar o caso da mulher e se entra para discutir direitos da mulher e da relação e do seu filho, do seu bebê. Se fala do estupro, caso de risco de morte, hoje a anencefalia, está se discutindo a questão do Zika vírus e se alargando cada vez mais a discussão. Muito bem. Mas o fato que a pergunta é a seguinte, a verdadeira pergunta, que talvez pode ser nova e que vai nortear nossa exposição.
acredito que vão ser informações muito novas para as pessoas aqui. O aborto é um campo do direito? É um campo da área da saúde? De qual área seria? Acredito que todos pensariam que seria da área da saúde, já que cuida da questão da vida, da maternidade, da gestante, enfim. Mas talvez se surpreendam de ver que esse tema é um tema politizado, que ele tem ele é uma plataforma política e que é muito utilizado em vários países, como por exemplo o Uruguai, que já aprovou há algum tempo o aborto, e o impacto, quais são as consequências daquela sociedade tão próxima da nossa aqui, né? Só baixando o Brasil você já entra no Uruguai e vê o que está acontecendo no Uruguai. Mas o Uruguai não é a única referência para isso, temos tantas outras. Então, nós vamos mostrar pelo aspecto que talvez seja novo mesmo, é de entender o aborto com uma visão geopolítica, onde nós vamos conjugar e relacionar estas áreas todas, mas observando o aborto na questão não simplesmente da casuística, como a televisão faz, a mulher em si nesse drama, mas as políticas pró-aborto. Por quê? Quem são eles? Há entidades interessadas na aprovação do aborto? Por que teriam interesse numa coisa como essa? Onde gostariam de chegar? Quais são os seus instrumentos de implementação? Então nós vamos ver alguns vídeos e muitos dados também. O nosso objetivo, nesse tempo que nós temos de exposição de 1 hora, é de apresentar alguns dados para levantar um questionamento. Nós não vamos responder tudo o que seria possível sobre o tema. Estou acostumado a dar em um curso muito longo sobre o assunto, para que a pessoa possa ter uma visão verdadeiramente ampla e possa entender ao longo das décadas o que vem ocorrendo nos países e o que há por trás da história do aborto, a aprovação do aborto nos vários países que já assim o fizeram, e é o nosso país que está aí batendo a porta cada dia que passa de ampliação, de mais uma perspectiva, vamos dizer assim, de mais uma possibilidade de ampliar o aborto. Agora com os encavidos, qual será a próxima? Sempre há uma próxima, né? Então, o Chile agora está discutindo, o Chile não tem nenhuma, em nenhum caso, né? Mas está discutindo um caso de violência sexual, de estupro. E eles sabem que, entrando uma possibilidade, se abre para que outras tantas possam vir. Muito bem, então, o que eu vou mostrar para os senhores é o seguinte, é um documento. Esse documento ele tem uma história de um grupo chamado Grupos de Estudos sobre o Aborto. Este grupo ele é parte do Ministério da Saúde. Como tal, ao ouvir o nome, Grupo de Estudos, nós vamos entender que eles vão analisar o aborto, a realidade, os problemas da mulher como tal. Mas o fato é que nós tivemos ciência da existência de tal grupo dentro do Ministério da Saúde, por quê? Porque justamente no ano de 2012, o então secretário de Atenção à Saúde da Mulher, o senhor Elvésio Magalhães, ele veio ao público falar da ampliação da norma técnica de saúde para ampliar o período para um abortamento, né? E ao fazer isso, ele menciona toda a estratégia que lançaria a mão, então, o Ministério da Saúde, além da norma técnica, que eles fariam um leque de ações, composto pelo seguinte: iriam, então, facilitar a distribuição de um fármaco abortivo através das próprias farmácias populares, conveniadas e tal, tem que ter pelo menos uma na cidade, enfim, mas tem mais, né? Então, essa um lado, uma cartilha, porque segundo eles é importante que a mulher tenha direito à informação a respeito de uma gravidez indesejada. Então, ali, prepará-la para que ela possa então saber a respeito do assunto antes. Não é questão dos seus direitos. O Ministério da Saúde também pudesse implantar, não são clínicas, me faltou a palavra agora exatamente, mas espaços para a realização, para terminar com aquele aborto que se iniciou em casa.
há toda uma justificativa, lógico, né? Eles dizem, né, que há o aborto chamado inseguro, eles chamam assim, o aborto inseguro. Qual é o conceito para o Ministério da Saúde? É aquela mulher que vai a uma clínica clandestina. Essa mulher que vai à clínica clandestina, ela corre muito risco de morrer. Não apenas de realizar o aborto, mas de morrer. Então, para que isso não ocorra, então eles estavam dizendo de preparar uma situação para que ela então tivesse um amparo público das estruturas públicas para então levar adiante aquilo que seria o aborto seguro, assim eles dizem, né? Muito bem. Mas o leque de ações propostas dentro dessa estratégia, ele vinha com várias outras situações. O fato é que, diante dessa exposição, veio então a então também ministra Eleonora Minicucci, e que fala que passou por treinamento no exterior e disse uma frase curiosa. Ela disse assim que instruir, ensinar uma pessoa a realizar um aborto não é crime, né? O crime é fazer, né? Então, na verdade, é porque ela nem consultou um assessor dentro do governo para ver a respeito de Código Penal. Qualquer pessoa que é do direito poderia respondê-la isso com muita facilidade. Se você falar para a pessoa, naquela casa, naquele lugar, você vai lá, tem um cofre assim, assim, tal, você está cooperando para um crime. Então, instruir para um crime também é crime. Mas, deixando isso de lado, o fato é que houve uma manifestação popular muito grande junto ao Congresso Nacional. 27 deputados, então, prepararam um requerimento de informação. Dentro do próprio Congresso Nacional, há dispositivos de você questionar o ministro. Um requerimento é pedir esclarecimento. O ministro da Educação, o ministro da Saúde, tinha 30 dias para fazer isso. Porque senão ele incorre em crime de responsabilidade, podendo sofrer aquilo que chamamos de impeachment do seu cargo, não impeachment. E ele teve que responder. Ele entregou, então, depois de todo o questionário que ele recebeu, com várias perguntas ali, ou seja, os objetivos, não só com aquilo que estava sendo falado ali também, mas queria se saber um pouco mais sobre as atividades relacionadas ao aborto no Brasil. O ministro entregou um calhamaço, mas ele era insuficiente. Você vê que algumas perguntas não foram completas e algumas deixaram de responder. Um novo requerimento foi feito e, novamente, se entrega uma documentação incompleta. Assim foram 7 vezes. E hoje nós temos, eu vou mostrar aqui agora, como é que faz isso daqui? Eu ficou assim a projeção. Eu encostei alguma coisa? Não? Tá bom. Muito bem. E o fato é que essa documentação está no site da Câmara Federal. O que eu vou mostrar para vocês é apenas uma folha, porque nós, enquanto comissão, nós temos um grupo que analisa essas questões. Nós, justamente, recebemos esse material e analisamos. Ele está no site da Câmara e vamos então ver algumas coisas que talvez sejam bastante novas e interessantes para todos nós sobre essa questão. Então vamos lá. Isso aqui. Vocês vão rever que está rabiscado, obviamente não o documento original, e sim os meus rabiscos, né? Mais de um documento, enfim, é só para poder ajudar. Vemos aqui Ministério da Saúde, né? Documento sobre a Fundação Oswaldo Cruz, os contratos de aborto com então o governo de época e que continua até hoje, os vários contratos de aborto sobre o aborto no Brasil. Vamos ver aqui, talvez não sei se está muito bom para poder enxergar, ainda mais por causa dos riscos, foi feito à mão, muito rápido na Câmara Federal. Descrição do objeto, projeto GE, Grupo de Estudos sobre o Aborto. Perfeito? Tá bom. Aqui nós temos, está difícil de enxergar ali, aqui no 21, isso mesmo. Aqui é um importante, não sei se dá para ver muito bem, objetivos gerais e específicos. Objetivo geral deste grupo de estudos. Muita atenção, isso aqui vai esclarecer muito do que os senhores veem na televisão. Despenalizar o aborto no Brasil. Regulamentar o atendimento às mulheres que desejam ou necessitam interromper a gravidez. O objetivo deste grupo é despenalizar o aborto, não é estudar. O objetivo específico.
aqui é muito importante. Capilarizar e amadurecer a discussão sobre o aborto na sociedade civil. Utilizar a mídia escrita, jornalistas, né, e televisiva. Olha, programas, né, novelas, tal, né? Usar a mídia escrita e televisiva para esta discussão e introduzir o tema em universidades, tantos que estão trabalhando, escolas, grupos estudantis, entidades de classe, médicos, operadores do direito e tal. Discutir as dificuldades para a implantação de serviços de aborto legal no Brasil e estabelecer estratégias para vencê-las. Muito bem. Bom, não dá para ter dúvida, isso aqui é a documentação do Ministério da Saúde, que nos apresenta os objetivos reais do grupo de estudos que faz parte do Ministério da Saúde, que vê a questão do aborto como precisamos penalizar. E como vamos fazer isso? Nós temos que introduzir a discussão. Só que é introdução, ou é discussão, ou é simplesmente jogar uma informação para uma população que recebe de forma passiva e que tem impactos, né, de dessensibilizar uma sociedade a respeito de um tema tão importante e tão dramático também. Então, como é que vai amadurecer? Você tem que discutir em alguns lugares. Por isso que professores nas universidades estão fazendo isso, nas entidades de classe também. Quais são as entidades? Olha que interessante. Quais são as entidades envolvidas para despenalizar o aborto no Brasil? Isso consta do documento do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, ONGs. Aqui eu não tinha falado quais eram as ONGs. Hoje já sabemos quais são todas. A UNE, está vendo? Universidades? UNE. SBPC é Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, não me engano, é isso? Isso mesmo, então. STF. Olha, o STF vai discutir o aborto na questão do Zika vírus ou vai ajudar a despenalizar? Ah, não tenho dúvida, porque eu conheço a questão do governo. Não, mas independentemente disso, isso daqui já mostra que não há discussão entre os ministros. Os Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Fernando Figueiras. Esses eram alguns. Entre as ONGs, aqui é importante entender como é que funciona, né? As ONGs, existem várias ONGs no Brasil que trabalham dentro dessa área. Nós temos várias no Brasil. Cefêmia, Curumim, que estão algumas no Nordeste, outras também em Brasília, e que trabalham especificamente nisso. De que forma trabalham? Né? Formam o pessoal que está na área de serviço social, em outras áreas, para atender a mulher, não apenas a mulher que passou por violência sexual, risco de vida, questão de anencefalia. Eu não estou legitimando nenhuma delas, mas é para mostrar que eles não veem apenas essas situações. Eu vou mostrar um vídeo aqui importante, onde vocês vão ver que eles não estão importando com a situação em si. Tá? Então, este documento, que vai trazer muito mais dados, eu queria apresentá-los para ver. Existe um grupo, um documento do Ministério da Saúde. Veja os objetivos gerais e específicos. Para entender que, por trás de um programa ou de uma novela, quando se trata do aborto, não é tão inocente quanto se pensa. Porque os contratos de aborto lavrados no Brasil, com essas entidades todas e tal, é de uma quantia que JBS, Friboi, Mensalão e tudo mais tal, isso é fichinha. Isso daqui é uma história muito mais profunda e com mais do que posso imaginar por trás disso. Na nossa vida a gente não imagina que de repente este tema seja tão importante para estas entidades, não apenas estas aqui citadas, mas tantas outras. Vamos seguir adiante aqui e os senhores vão poder ver muito mais e começar a se questionar, né? Olhar e falar, talvez eu esteja sendo enganado, né? O que nós vamos ver aqui agora é o seguinte. Deixa eu só ver se ele está indo. Muito bem. Aqui um livro, né? Incrementando o acesso do aborto seguro, estratégias para a ação. Está em espanhol, mas ele tem em português também. Foi escrita por uma senhora chamada Adrienne Germain.
ela pode passar desconhecido para uma parte das pessoas aqui presentes. Ela é a cabeça pensante do aborto no mundo, Adrienne Germain, de uma longa história, está viva, recebeu recentemente prêmios na ONU e tal. Ela é aquela pessoa desconhecida, a chamada, que ele tem a eminência parda, que tem o poder por trás dos lobbies e tudo mais nas entidades. Ela não é uma pessoa qualquer, de uma mente brilhante, muito inteligente, e que de longa data trabalha pela implantação do aborto no mundo. Eu estou fazendo um voo com vocês, eu estou indo do agora para trás. Comecei de uma situação aqui, através do Ministério da Saúde, eu vou mostrando sempre assim, o fenômeno. Vocês estão vendo o que está acontecendo, eu vou mostrar uma razão, uma causa, e eu vou indo um pouco para trás na história. Então, este livro, apenas um livro, como alguém poderia dizer, qual a diferença desse livro para Agatha Christie? Um romance, as pessoas podem escrever do que quiserem. A diferença é bem simples, que o que foi escrito aqui dentro, interessantemente, é seguido em políticas públicas do Ministério da Saúde, não só em nosso país, mas em quase todos os países. E uma das coisas mais interessantes deste livro, de Adrienne Germain, escrito na década de 90, é sobre um tipo de abortamento que começa a ser discutido no Brasil agora. Que não é uma doença, não é um risco de vida, não é nenhum. Que é sobre o estupro conjugal, onde na verdade não há um estupro, assim ela mesma diz, mas bastaria a mulher se apresentar dentro de um hospital e ali então dizer o seguinte: olha, eu estou grávida, mas eu não queria ficar grávida. E eu estou grávida do meu esposo. Não houve violência, no sentido literal. Mas como eu não estava preparada psicologicamente, sou esposa, e cedia ao meu esposo, isso seria, dentro dessa perspectiva, o chamado estupro conjugal. Alguém pode olhar e falar assim, isso daí não tem sentido, né? Fala assim, isso aqui não pega. Interessante. Isso não pega. Guardem para os senhores aqui. Mas nós vamos ver aqui que este mesmo conceito é aplicado no Brasil. É aplicado por muitos, não teóricos, mas médicos que pensam dentro da mesma perspectiva, que querem informar a mulher a respeito dessa possibilidade. A pergunta é, mas ela corre risco de vida? Não. Ela, não estou legitimando, mas ela tem um caso de anencefalia? Não. Ela foi violentada? Não. Ela não tem nenhuma dessas possibilidades que estão ali? Não. No entanto, nós vamos ver então um médico formando médicos, usando dessa tecnologia para que eles possam informar a mulher quando ela ficar grávida e se apresentar e fizer um exame de sangue para saber que está grávida, vão ali para saber o histórico, para saber se ela de fato está interessada em levar avante. A senhora quer uma gravidez desejada, não desejada? Nós podemos te ajudar. Se não for desejada. E ele vai falar com todas as palavras isso. As grandes fundações internacionais tão conhecidas e que quando se citam os nomes delas, as pessoas parecem que elas ouvem assim, isso é teoria da conspiração. Não há teoria. Há de fato uma conspiração, porque estavam dentro de uma reunião, está publicado o que ali foi discutido, e eles discutem de uma forma bem interessante o seguinte, que os países na América Latina, eles têm muitas restrições à temática do aborto. E como se vê que as casas legislativas, congressos nacionais, câmaras legislativas, ou seja, as câmaras, as assembleias, seriam os veículos para poder fazer isso, baixar a lei, mas não estão conseguindo, mencionam que o povo cada vez é mais conservador, termos utilizados por eles. Então dizem, qual seria a estratégia para vencer essa barreira e conseguir então ir adiante? Ela, digamos, tem duas perninhas: Poder Executivo, Ministério da Saúde. Junto a ele também o Ministério da Educação, porque nós podemos, através de programas,
Em nome de, por exemplo, o programa Prevenção e Saúde nas Escolas, é um programa que dissemina todo tipo de orientação sexual e tal. Inclusive há entidades aqui em São Paulo que tratam disso. Por exemplo, a Kaplan, né? Ela é uma entidade aqui de São Paulo que produz jogos para crianças, jovens, né? E em que eles vão ver possibilidades como de atividade sexual, dispositivos, né, como pílulas, como você pode evitar, ou caso você fique grávida, como você pode ir avante com abortamento também. Então há todo um leque. Não digo que a Kaplan faz tudo isso, mas ela tem vários jogos para os jovens. Então, depois que se trata isso em Londres, se discute isso, esse texto agora conhecido, se vê que a questão é o executivo e se retorna para o judiciário. Porque se vê que o legislativo continua se trabalhando para que possam se aprovar leis pela Casa Legislativa. No entanto, esse caminho tem sido difícil na América Latina. Não foi o caminho da Europa, não foi o caminho também seguido por outros tantos países, né? Então, como é muito difícil aprovar leis, cada vez mais elas são mais punitivas, então o caminho não precisamos questionar, não precisamos perguntar ao povo. Nosso caminho será via Poder Executivo e Poder Judiciário. Então, essa estratégia é para vencer justamente nos países como o nosso, em que toda vez que se pergunta ao Congresso Nacional, deputados e senadores, e o povo de modo geral, rechaça as possibilidades de aborto. Mas quem tem aprovado o aborto no Brasil? O Supremo Tribunal Federal. Aprovou no caso de anencefalia, e assim vai aprovando. Falam que vão discutir a questão do Zika vírus também. Então a estratégia vencida para eles para agora é essa. Mas ela é atual. Ela tem uma história, uma pré-história. A história, indo um pouquinho mais para trás, que é a que eu queria mostrar para vocês aqui agora, nos anos 90 foi a estratégia mais bem sucedida dessas grandes entidades internacionais, que foi a da Fundação Ford. A dos carros Ford, que é a fundação uma coisa, você tem os carros Ford, mas você tem a parte da fundação, de filantropia, que acolhe a ideia da senhora Adrienne Germain, que modifica a linguagem, uma linguagem que era diferente lá nos anos 50, quando se falava de controle demográfico, de aborto e tal, pegava mal, lembrava a eugenia. Então, nos anos 90, qual é a terminologia que, como eles mesmos dizem, quebrava os paradigmas? É a política de sexualidade, reprodução, ou seja, me faltou agora a frase, saúde reprodutiva. Quando vemos essa palavrinha, a gente nem imagina o que significa, né? E por trás dela é a mesma abordagem de saúde reprodutiva, na realidade o esconde a possibilidade de aborto. Isso foi disseminado em todo o mundo. Os manuais de sexualidade e saúde reprodutiva são assim, das mais variadas em todos os lugares, inclusive citado em muitas e muitas reuniões, congressos, em todos os lugares. Em nosso país se fala isso assim, de forma corriqueira. Não, saúde reprodutiva, saúde sexual e reprodutiva, sempre se utiliza isso. Isso tem uma história, tem os seus manuais aqui, inclusive eu tenho todos eles aqui, para quem quiser, inclusive, poder visualizá-los, ter e ver o que está escrito, como está escrito, quais são as estratégias. Mas essa estratégia dos anos 90, que continua sendo implementada, ela é insuficiente. Por isso que, para ampliar, chegamos à política de redução de danos, chegamos a um grande consórcio latino-americano para vencer na América Latina o aborto, consórcio latino-americano contra o aborto inseguro. Então, as modalidades que vão nascer dos anos 90 para cá tem essa perspectiva de implantar o aborto no Brasil, e não apenas no Brasil, mas o Brasil seria importante para que atingisse outros países que também ainda não foram atingidos. A Argentina já entrou, o Uruguai já entrou, mas existem outros que ainda não chegaram. Guatemala, né, um país que nem pensam em aprovar uma coisa como essa. O Chile é o outro também. Então,
nós temos que ir um pouquinho mais para trás, né? Antes dos anos 90, para ver como era precária a estratégia, como foi cada vez mais sendo depurada, mais refinada, melhor aprofundada por aqueles que trabalham pró-aborto. Nós chegamos aos anos 52. Entre 52 e os anos 90, a estratégia mundial de implementação do aborto, ela se chamava planejamento familiar. Ué, mas isso não é chamado por nós? Assim, tem também tal? Então, elas foram criadas, essa terminologia, planejamento familiar, foi criada por entidades assim ditas feministas, Margaret Sanger e outras tantas, para justamente modificar a moralidade e os comportamentos. Planejamento familiar pareceria uma terminologia positiva, mas é criada justamente para atingir de uma forma silenciosa, não falar diretamente de aborto, mas oferecer dispositivos para controle não só da natalidade, mas também da fertilidade. É quando nós vamos ter, nos anos 60, vai aparecer as pílulas, né? Há uma história, não só da pílula do dia seguinte, mas dos anticoncepcionais, existe uma história. É a primeira vez na história que se produz um fármaco que não tinha o objetivo de devolver a saúde da mulher ou do homem, tal, enfim, mas um dispositivo para controle do seu ciclo. E as pessoas acreditam que ele foi feito como os anticoncepcionais nascem, ou mesmo os fármacos abortivos também, de uma forma, digamos, como que sem querer, enfim, como um efeito colateral. Mas de fato não, existe uma história também por trás disso. Mas o fato é que essas chamadas 3 estratégias, são 3 grandes estratégias do aborto, 52, anos 90 e 2012, elas foram bem sucedidas. Vou voltar aquele trechinho, nós estávamos vendo Adriano Germain, estupro conjugal. O vídeo tem 3 minutos. Toro Limpo, famoso, estava aqui, conhecido também pelos nossos meios, porque divulgamos o seu próprio vídeo, né? Vamos ouvir dos seus próprios lábios o que ele fala a respeito do tema. Bom, está tudo muito claro, mas eu acho que o que é mais importante é ouvir. Vamos soltar aqui para poder ver. Recentemente, no ano passado, sem muita alarde, o governo lançou uma norma técnica chamada Teste Rápido de Gravidez, que foi tentado sair em 2013, e o Cristiano participou da reunião da gente em Brasília, que era a redução de danos. Aí vazou e a empresa caiu em cima e recolheram. Aqui, não sei se alguém do Ministério Público está presente, mas conseguiu, no ano eleitoral, sem divulgar, saiu o manual. E é exatamente a redução de danos. Vou dizer para vocês o que é. Se a gente conseguir fazer isso, é uma revolução. Se conseguir fazer, vamos passar. Se não tiver grávida. Então a gente, no CISAM, na maternidade, pegou esse manual e estamos tentando colocar, estamos criando um ambulatório para demanda espontânea, como existe na Unicamp e alguns serviços, não sei se Cachoeirinha já começou. É a seguinte, a mulher chegou na triagem, quer saber se está grávida, na mesma hora ela quer saber. Aí te dá a fitinha, ou de uma gota de sangue, ou na urina. De preferência, se quiser fazer, pode fazer para casa, fazer e volta. Que é o problema. Teste positivo e deseja gravidez. Certo? E aí? Esse aqui, ó. Teste positivo e não deseja gravidez. Teste positivo e não deseja. E agora, minha gente, o que vamos fazer no país que criminaliza o aborto? Orientações sobre a alternativa. Ela tem que ser orientada que o profissional ali não está para julgar. Então vamos saber a história dela. Ela estava falando que não deseja gravidez. Se você abre para ouvir a história, muitas mulheres dizem e relatam que foi um estupro. A mulher não sabe o fato de ela estar casada, mas a relação sexual, mesmo casada, foi sem o seu consentimento, é estupro. Então, está abrindo um leque sem mudar a lei de interpretação. Então, você tem que procurar saber se encaixa no abortamento previsto em lei, que muitas vezes acontece. Se não encaixa, não é? Não. Foi uma relação consentida, não foi violência. Você tem que dar informação. Nós, profissionais de saúde, pessoas, nós não podemos negar a informação. Nós temos que dizer tudo. O aborto é legal e, por ser legal, tem risco, mas vamos minorar seu risco. Dizer como é que faz. Orientar ela. Isso é legal? Mas como é que toma? Tem que dizer. A gente tem que orientar ela para não morrer. É nosso papel. É um direito humano, informação. Assim, que coisa. Isso não é apologia ao crime? Não é apologia. Não é apologia. Porque se uma pessoa viciar droga,
não é? Eu vou dizer a ele como faz para diminuir o risco de doença sexualmente transmissível através da injeção, de usar diminuição de danos. Então, como foi dito, é o sigilo médico. A nossa função aqui é a beneficência. Nós não somos policiais, nós temos que promover saúde. E informação promove e diminui risco. Então, é dever nosso. Posso passar para frente? Pronto. E essa aqui, eu estou dizendo, isso aí não foi a gente que queria, foi a gente mais ou menos, que tem um dedo do professor Faundes. Mas isso foi testado na lei 90 no Uruguai. Antes do Uruguai mudar a lei, houve uma revolução. Porque foi o país do mundo, sem mudar a lei, que acabou. Então, eu tenho uma visão otimista que nós, não o nosso deputado, é a sociedade civil. A gente vai cada vez interpretar mais o que é risco de morte. A gravidez desejada, para mim, é risco de morte. Certo? Então, cada vez mais vai avançar, é a gente, não vai ser eles lá. Vai ser a gente mesmo, os médicos, as enfermeiras, a comunidade civil, não aceitando o que esse Congresso faz com as mulheres. A gente vai criar maneiras de interpretação e avançar. Próximo, como aconteceu no Uruguai. Eu não preciso nem fazer esforço de interpretação, né, do que ele está falando. O que sai dos manuais, os quais ele mesmo passou por formação, ele está reproduzindo em capacitação para médicos. Ou seja, eles serão os facilitadores, eles vão levar a informação. E veja, ele fala, é legal? Não, ele tenta se defender de todas as maneiras para passar por cima da lei. Ele fala, não, mas é que ela tem direito à informação. É exatamente o que está nos manuais de atendimento. Exatamente, você pega e lê o manual de atendimento e vê o que esse médico está falando, e que o Ministério da Saúde usa dessa linguagem, está utilizando as entidades de classe, no caso dos médicos e tudo mais, para fazer isso. Passam por um lobby, passam por formação, para levar adiante esse tipo de formação. Veja aqui também. Nós vimos então Adriane Germain com a linguagem, Dr. Olimpo falando publicamente para médicos. Agora, isso não é conjugado apenas deste modo. Nós temos que ver que existe um amparo, eles procuram se amparar, né, para se resguardar. Aqui é um documento chamado Assalto e Destruição à Vida, que trata a respeito de como os países são pressionados pela ONU. Nós vamos ver nas diversas esferas de pressão para provocar não só a ideia na cabeça do povo, mas a implementação do aborto naquele determinado país. Como a ONU faz isso? Ela gera vários relatórios e baseado em 3 artigos. Vou colocar aqui para que os senhores possam ver os 3 artigos. Tá? Isso aqui é o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, a ONU pressiona o Brasil e os outros países a respeito do quanto é fechado para o aborto, usando uma interpretação em cima de 3 artigos. Artigo 3º, 6º e 7º do Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos. O curioso é que nenhum dos artigos fala de aborto. Eu tenho que ler para que os senhores possam ver isso. Os Estados-partes devem assegurar a igualdade de direitos entre homem e a mulher, no gozo de todos os direitos civis e políticos que são estabelecidos no presente pacto. 6º, todo ser humano tem direito à vida. Este direito deve ser protegido pela lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Ninguém poderá ser submetido à tortura ou a práticas ou punições degradantes, cruéis ou desumanas. Muito bem, aqui pareceria o contrário, para defender a criança. Concordo? Acredito que sim. Muito bem, mas os relatórios produzidos pela ONU, pedindo em que não apenas se amplie, mas se despenalize em toda e qualquer circunstância a questão do aborto, quando se usa esses 3 artigos, a interpretação é a seguinte. Assim eles colocam, é muito interessante. Aqueles que trabalham com direito devem imaginar, porque hoje não importa mais a letra, né, da lei, senão como se interpreta. E como é que eles interpretam isso daqui? Bom, ambos têm direitos. A mulher também tem seus direitos. Todo ser humano tem a vida, tem direito à vida, e a mulher também. Então eles dizem que a mulher tem direito à chamada saúde possível.
a linguagem que eles utilizam nesses relatórios. E quando falam de saúde possível, eles dizem o seguinte, que a mulher é submetida à tortura quando ela tem que levar avante uma gravidez indesejada. Ela teria seus direitos, que não estão sendo cuidados. Esta mulher não está sendo protegida pela lei. Como fica o direito à vida dela, de saúde possível? Porque ela está sendo submetida à tortura. Uma tortura de ter que levar avante uma gestação. Não importa a origem da gestação. Então eles pegam estes artigos e pressionam os países. Eu não sei se, quando se faz isso, quando se entrega esses relatórios, os quais já vi também, vários deles, se algum deles já foi pegar esses artigos para poder ler. Mas se já o fez, não vou me surpreender de que, lendo, não conseguiram perceber que há um malabarismo interpretativo desses artigos a favor da implementação do aborto. Mas o fato é que são estes os artigos deste tratado para implementar. Porque ele fala, a ONU pressiona os países. Aqui está. É este tratado, são estes artigos, 3º, 6º e 7º, do Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos. Aqui um parênteses. Como sei disso daqui também? Bom, eu presido uma entidade, uma das entidades que presido é o Observatório Interamericano de Biopolítica. O Observatório é uma entidade composta por profissionais de várias áreas, médicos, advogados, professores, enfim, de todas as áreas, que se juntaram para justamente acompanhar, observar de perto de onde vêm essas políticas e como elas chegam em nosso país. Então, nós solicitamos a OEA, Organização dos Estados Americanos, é o braço da ONU para a América Latina, né? A possibilidade de frequentar os encontros chamados de Assembleias Gerais e a Cúpula das Nações. Para você poder participar, você não participa como pessoa, senão como entidade, com o direito de 2 pessoas a participar, né, por sua entidade. Ela, obviamente, tem que ter um estatuto, tem que ser enviado, tem que ser aprovado. Nossa entidade, ela não em seus estatutos, uma entidade religiosa. Observatório Interamericano, estamos em 8 países, de biopolítica. Nós estamos vendo como a política vem tratando a família e a vida. Por conta disso, frequentamos as Assembleias Gerais. São grandes encontros de discussão em 7 áreas. Saúde é uma delas. Educação, sustentabilidade, energia e outras mais. Né? E a de saúde também. Então, ali, várias entidades vão ao encontro chamado Assembleia Geral. E nesse encontro, há grandes mesas de discussão a respeito de saúde, com o objetivo de 2 dias de discussão para se compor um documento resolutivo. Solicita-se ao secretário-geral da OEA que peça empenho dos países em políticas públicas, aquelas voltadas para a saúde, educação e tal, que aquelas entidades, não estão em nome dos países, mas são entidades que estão ali, têm o direito, né, são organizações ali que vão pedir isso. Então, esses textos chegam com força de poder, assim, de pressão nos países. Nós estamos indo em breve para Cancún, ano passado foi a República Dominicana, Panamá, Assunção, enfim, vai passando por vários países, Washington também. O que assistimos ali de camarote, não só assistimos, mas participamos das discussões, né? Há um ativismo de muitas entidades que sabem dessa estrutura e usam dessa estrutura para pressionar os países. Então, quem usa da OEA? Essas mesmas ONGs que nós encontramos aqui em nossos países, que se organizam e que estão em todo o aparelho público, desde um conselho municipal a outros tantos organismos do Estado, a nível nacional e também internacional. Então, é importante aqui já, inclusive, sabemos como nós temos que participar disso. Hoje nós somos maioria dentro da OEA. Hoje nós estamos lá, nos reunimos, estamos justamente lá para discutir assuntos de interesse nacional, e não aborto e outros mais. No entanto, o que nós ouvimos lá é uma insistência em se tentar falar sempre do aborto e outros modos. Lógico que não usam assim deste modo. Não é como se precisamos do aborto. Há toda uma estratégia linguística.
esse objetivo de transformação social, a linguagem é muito importante. Eles não podem errar na linguagem, porque ali seria um flagrante, né, de imposição. Eu vou colocar aqui vamos sair do documento da ONU, de uma outra esfera, para mostrar aqui um outro vídeo. Um outro lado desconhecido também, como nós vimos o Dr. Olimpo falando, vamos ver como eles fazem com a sociedade. Vamos ver se vai rodar aqui com o som. Opa. Eu posso escolher qual aqui? Media Player? Ok. Vamos ver se vai rodar. Ele é longo, eu não vou colocar ele inteiro, basta só uma parte dele. Primeiro de cima. Configurações. É um programa que passou na televisão, da Bandeirantes. Agora com 3 mulheres que têm um trauma. Elas foram vítimas do terror do estupro. Com muita dignidade e coragem, elas aceitaram contar a sua história. Nós vamos começar... Então, o programa era para conversar com 3 mulheres que passaram por violência sexual. Veja, todos os dados desse programa são importantes, para a gente poder sempre perceber como eles querem trabalhar com o povo, tá? Tem um objetivo o programa, dá para se ver, inclusive, durante todo ele. Com Gilvanete Diniz, de 28 anos, que está em Brasília. Há 2 anos ela foi violentada e engravidou. Chegou aí ao hospital, que faz aborto legal, mas desistiu e decidiu ter a criança. Boa noite, Gilvanete. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Gilvanete, por que você decidiu ter um filho? Porque a criança é importante à vida. Se uma árvore, um cachorro tem direito à vida, por que não um ser humano, principalmente um inseto? Uma coisa, sei lá, vai viver. Agora, mas você pretende contar essa história, essa sua decisão de primeiro tentar e depois de decidir ter o filho, você pretende contar essa história ao seu filho? Com certeza, pretendo sim. Quando ele crescer, eu pretendo contar para ele, sim. Obrigado, Gilvanete. Agora nós vamos ver o mundo. Ela passou por violência sexual 2 anos atrás, né? Não porque. Mas teve o filho. Notem as expressões dessa senhora e vamos ver as outras também, nas situações que passaram, todas violentadas. Detalhe, o número de perguntas do apresentador também é interessante se notar. Quantas fez para essa e a próxima. Outro caso de estupro foi o de Joana Lima, em São Paulo. Aos 38 anos, ela foi violentada sob a mira do revólver de um homem que tinha idade para ser seu filho. 3 meses depois, descobriu que estava grávida. Procurou o serviço de aborto legal do hospital e fez o aborto. Joana, mãe de 2 filhos, tem hoje 43 anos. É com ela que eu vou conversar agora. Boa noite, Joana. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Joana, por que você não quis ter um filho? Porque não era um filho, era uma coisa que estava dentro de mim. Essas coisas não é chamada de filho, é uma bola de neve. Você não sentia como sendo um filho? Não, lógico que não. Filho se faz com amor, não acima de um revólver. Como é que você soube que poderia fazer o aborto dentro da lei e num hospital que opera dentro da lei? Como é que você recebeu essa informação? Na Delegacia das Mulheres. E você teria em alguma hipótese feito o aborto clandestino, João? Logicamente que sim, de qualquer forma eu faria. Você não aceitaria conviver com o produto daquela união que você rejeitava totalmente? Não, lógico que não, não é uma união, foi uma violência. E você se sente de alguma forma culpada por não ter tido aquele filho? Não, lógico que não. Eu me sinto aliviada. Eu estou viva. Muito obrigado, Joana. Fazia 5 anos. Veja como ela está e das suas expressões. A questão é que quando as pessoas assistem e assistem esse vídeo, o que se provocava numa pessoa que assiste esse vídeo? Você se envolve com a mulher, porque ela está sofrendo ainda. Você nota nas expressões faciais dela. Então, o que ocorre com isso? Você se sensibiliza e pensa, mas não direito? Olha aqui, veja e tal. Veja o número de perguntas que ele faz. Né?
Você teria feito uma clínica clandestina? Como você teve informação? E tenta ver a questão da culpa. Há um segmento, uma maneira, né, muito bem construída pelo apresentador. Obviamente a gente sabe, por causa do programa, ele está ocorrendo por causa de um projeto que tramitava no Congresso Nacional. A deputada está nesse programa. O interesse era de aprovar o aborto e era justamente atender deste modo a questão. Você vê que ela está sofrendo, mas o problema é que quando a gente tenta abstrair e falar para a pessoa, não veja o caso dela em si. O caso dela precisa ser cuidado, ela precisa ser auxiliada. Ponto. Não usar dela para a causa, porque o que o movimento feminista faz é justamente isso, usar da mulher e seu sofrimento em prol de suas entidades, de seus objetivos. Um drama semelhante ao de Joana foi o que viveu a Aguinalva Oliveira em Goiânia, um ano atrás. A Aguinalva tinha 23 anos. Ela também foi estuprada sob ameaça de uma arma. Grávida e debilitada pela violência, ela perdeu o emprego. Tentou abortar sozinha, não conseguiu, procurou um hospital, não foi atendida e teve um filho. Agora eu vou conversar com a Aguinalva, que está nos nossos estúdios em Brasília. Boa noite, Aguinalva. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O que você fazia, Aguinalva, para tentar abortar? Eu tomei um monte de remédio, sabe? Eu arrumei umas folhas, umas ervas, preparei os remédios que as pessoas me ensinavam, falavam que eu ia abortar a criança. Eu tomei, não consegui abortar, comprei o Citotec, tomei os 12 comprimidos, não consegui, passei mal, fiquei desmaiando. Aí procurei um hospital público, fui no médico, ele não me atendeu, falou que não poderia fazer, que ele não tinha hora, depois tal. Aí eu deixei, fiquei tomando um monte de remédio, mas não consegui. Nada funcionou? Nada não funcionava, eu tomava e ficava mais forte. Agora, e por que o hospital a que você recorreu não quis atender você? Porque eu não tinha prova do estupro, porque no dia que eu fui estuprado, logo no outro dia seguinte eu não procurei o médico, eu tinha que ter ido no médico fazer um exame para comprovar que eu fui estuprado, eu tinha que ter ido na delegacia da mulher e eu não fui. Quando eu procurei o médico, eu estava grávida de 3 meses. Você não fez o que a Joana, que apareceu logo antes de você, fez, ou seja, ia à delegacia da mulher? O médico falou que eu tinha que ter ido, né? Eu tinha que ter procurado a delegacia, mas eu não procurei. Então, quando eu estava de 3 meses que eu fui no médico, aí ele falou que não dava, que não poderia fazer, porque eu não tinha prova, e que para tirar a criança tinha que ter prova. Agora, Aguinalva, o bebê nasceu. E hoje, você ama o seu filho? Amo. É a coisa que eu mais gosto do mundo hoje é meu filho. Ele mora na Bahia com a minha mãe e eu adoro meu filho. Eu gosto muito do meu filho. E você tem algum sentimento de culpa pelo fato de ter tentado abortar? Tenho. Hoje eu fico assim pensando, eu ficava com medo do meu filho nascer com problema, sabe? Depois que eu vi que ele não ia nascer mesmo, que não tinha jeito de abortar, sabe? Eu fiquei com medo, eu ficava com medo dele nascer com problema mental, assim, deficiente, coisa assim. Aí, às vezes, agora eu fico olhando para ele, aí eu fico assim, eu fico com medo, assim, sabe? Eu fico com medo dele, porque ele tá com 1 ano e 1 mês agora. Eu tenho medo dele ficar com problema, assim, depois que ele crescer, ficar maior, assim. Eu tenho medo dele ficar com problema. Muito obrigado. Assim. Muito obrigado, Aguinalva. Foi um prazer tê-la no nosso programa. Então, de usar da linguagem para poder ver, ou seja, o que você fez, como você fez, né? Porque ali a ideia por trás é do aborto inseguro, para provocar esta ideia do aborto seguro. Sempre é isso que ele fez com as duas, porque a primeira está muito bem, dá para poder ver, e ela passou por violência sexual igual. O que obviamente o programa não vai mostrar é que o alto índice, o maior índice de suicídio nos Estados Unidos é de mulheres que fizeram aborto. Não vai relacionar síndrome pós-aborto com justamente as mulheres que abortaram. Isso também não é tratado nos programas que você vai acabar desenvolvendo, porque se interrompe ciclos na mulher, ou seja, os próprios hormônios que estão ali para gestar, progesterona, para cuidar, enfim, do bebê e tal. Isso aqui há um desequilíbrio, inclusive psicológico para a mulher. Essas mulheres, pode-se ver a segunda, não é mencionado se ela tem algum tipo de amparo ou cuidado. As entidades que provocam um aborto, não existem entidades, talvez elas queriam até para não ficar mal,
Mas não há entidades que, depois que a mulher aborta, cuidam dela. Eles ajudaram a abortar, mas eles não fazem nada com ela depois. Absolutamente nada. Ela é perguntada depois, mas eu não vou colocar o vídeo longo, se ela faria novamente e tal. Ela fala que está firme, forte e tal. Ela continua falando aquela segunda que realizou o aborto. Mas o fato é que isso aqui é uma estratégia para sensibilizar, ou melhor, dessensibilizar a sociedade e tentar a aprovação do projeto de lei da deputada que apareceu, aquela senhora loira que aparecia aqui. Mas, eu queria, vamos diminuir aqui, eu queria mostrar nesse pouco tempo que ainda tenho, eu estou usando de vídeos, em vez de ficar só falando também, porque eles são, além de nos ajudar, assim, são provas em si. Isso aqui é para poder ver essa história que é por trás, que não é conhecida. Esse programa foi tirado do ar, viu? Quem quiser que manda o PDF. Foi um tiro no pé esse programa, porque pode se ver que, em vez de ajudar, prejudicou, porque a mulher, quando não faz o aborto, ela, mesmo pensando e tal, ela fica bem. As que fizeram, ficam muito mal. E a ciência vem mostrando isso, mas eles não querem mostrar. Isso não interessa. Qual vai ser o resultado depois do aborto? O que vai acontecer com a mulher? Isso eles não mostram. Se há cuidados com a mulher. E os cuidados antes também. Não, o cuidado não pode haver antes. Inclusive, aqui na cidade de São Paulo, a vereadora Sâmia, do PSOL, entrou com um projeto de lei, semanas atrás, para, dentro do município de São Paulo, se ampliar a questão do aborto aqui. Nós vimos, porque acompanhamos esses projetos de lei em todo o Brasil. E fomos à Câmara de Vereadores conversar com os demais vereadores, porque ali falava-se de proteção à mulher. Vamos proteger a mulher, vamos ajudar a mulher. Mas, nos dispositivos dos artigos, diziam claramente que iria criar um dispositivo para punir como violadores dos direitos da mulher aqueles que tentassem abordá-la de uma forma multidisciplinar, mas tentando ajudá-la a que ela possa ver a possibilidade de não abortar. Para que isso não ocorresse, a vereadora então colocava uns artigos para que isso fosse proibido, que a mulher não pudesse ser abordada por qualquer pessoa, inclusive ali ela dizia isso mesmo, com interesses religiosos e tal. Isso não poderia ocorrer de forma alguma. Mas o projeto dela naufragou, porque justamente os vereadores passaram a ter ciência do que estava ali. E a gente pôde ajudá-los a entender. Mas ia ser aprovado, porque, para quem não conhece da linguagem, os primeiros artigos todos só falavam de ajudar a mulher, defesa da mulher e tudo mais e tal, mas falava de tratamento humanizado da mulher no caso do abortamento. Colocava os previstos que estão ali, que não são puníveis por lei, todos eles, e colocavam outro ali, por questões judicial. E ali aparecia então quais eram os verdadeiros interesses. Mas, vamos ver aqui. Este vídeo é muito interessante. Esse vídeo é muito interessante porque é um médico, um diretor de um hospital, sendo pressionado no próprio programa por uma ativista e também pela âncora do programa também a respeito do aborto. É muito importante esse. O vídeo inteiro é muito bom, mas só os primeiros minutinhos você já vê o que acontece realmente dentro do hospital com os médicos. Não só na formação deles, mas lá mesmo acontece. E aí você começa a ver que aquele documento, de estudos, ele é trabalhado em vários meios, vários programas, como aquele da Bandeirantes, mas também eles acabam produzindo prova contra eles próprios. Esse programa também foi retirado do ar também, por azar deles, nós também baixamos o programa, né, para ajudá-los a ser conhecidos. Nós temos uma porção assim, de vídeos, assim, então não acaba mais. Mas está sem. Para poder colocar aqui. Está saindo. Está saindo. Alguma coisa. Aqui acho que nem com esforço.
Aí, as pacientes é o cabo. públicas de hospitais, redes Dá estaduais pra ver, de sim? hospitais, e fazer esse aborto naqueles casos. Vamos lá. Atenção. Só um minutinho. Bom, como eu não sei, a gente vai falar agora sobre o aborto legal. Nós vamos querer saber por que o Piauí ainda é o único estado do Nordeste que não dá condições à sua rede pública de hospitais, a rede estadual de hospitais, de fazer esse aborto naqueles casos em que a lei prevê que ele pode ser feito. Você que está em casa pode participar através do telefone 2107-3027. Nós estamos recebendo aqui o diretor da maternidade Evangelina Rosa, Francisco Passos, e a pesquisadora ativista dos direitos da mulher, posso chamar assim, né, Dulce Silva. E a Dulce já nos informou que existe uma ação desde 2007 para obrigar o Estado do Piauí a cumprir a legislação, ou seja, dar condições aos médicos, aos hospitais, de realizar esse aborto nos casos em que forem aqueles previstos pela lei. E essa ação nunca houve um andamento dessa ação. Qual é a posição hoje dos grupos de defesa da mulher em relação ao fato do Piauí não estar inserido nessa legislação? Ou de fato, né, que direito está? A posição do movimento de mulheres, e aí eu quero fazer um registro que hoje eu sou diretora estadual de política das mulheres, então, da Coordenadoria de Direitos Humanos. Então, hoje eu respondo, inclusive, pela implantação de políticas públicas para as mulheres. Então, nesse lugar, eu já falo que também já é uma demanda da própria diretoria de mulheres, né? Atendendo a toda essa reivindicação dos movimentos de mulheres, que não é só do Piauí, mas é nacional, da gente insistir de que esse serviço ele seja instalado conforme é previsto. O doutor Passos, ele está aqui, ele inclusive, eu acho que ele pode até esclarecer melhor, porque ele fez parte, ou faz parte ainda desse grupo, dessa comissão, que estava estudando essa implantação desse serviço de aborto legal. Então, só para dizer que até então a gente não tem, né, a diretoria, né, o movimento de mulheres e as próprias entidades, que a Marinalva já se colocou, como o Grupo Matizes e a Católica pelo Direito de Decidir, com uma automonização. Então, a gente não tem uma resposta oficial do Estado como se encontra esse processo de implantação do serviço. Então, eu gostaria que você perguntasse para ele, eu acho que ele tem melhor. Esse vídeo, eu gosto bastante desse vídeo, desculpa até que pelo nome, porque o médico não se apresenta o médico como médico, né? A senhora não tinha um currículo, então ela fez 3 então para poder falar, então eu represento o grupo tal, eu tal, ela dá o seu próprio currículo, que é muito, enfim, eu aprendi que é de tupé você ficar se auto-elogiando ou falando de si mesmo. Geralmente no evento a pessoa fala do seu currículo. Ela não tinha o currículo, então ela é uma ativista, basicamente, falando em nome dos movimentos feministas, não só do Piauí, mas a nível nacional. Se você fizer uma pesquisa simples dos grupos feministas, 2, 3 pessoas que compõem aquele grupo. São amigas que compõem, qualquer um faz o CNPJ com facilidade. Aí você junta o cachorro para pagar periquito e fala que você tem uma entidade super importante que ela está pressionando. E aqui pressionando o médico, mas pressionando mesmo, como a gente pode ver. Não, você responde por que não está sendo implantado. Ele faz parte do grupo, né, de implantação, fica evidente. Aí perguntar, não está sendo feito? Aí é a melhor parte. Acontece hoje que se uma mulher for estuprada e ficar grávida, procurar a maternidade Evangelina Rosa para fazer o que a lei prevê que ela pode fazer. Ela faz o aborto? Os médicos aceitam, recebem, falam bem. Não é isso, não são essas as reclamações que a gente ouve. De que nós discordamos da visão apresentada agora pela doutora Dulce e também por alguns grupos de que não há o serviço. De fato, o próprio secretário de Estado, em manifestação à imprensa, disse que existe o serviço, mas os médicos, pelo menos, se
essa eventual doença de sobre constatado pela equipe de perito, pelo ginecologista, pelo psicólogo, a existência do estupro, é oferecido à mãe ou à mulher ou ao seu representante legal após o marco do aborto, aí fica na sua consciência decidir se vai fazer ou não. Essa é uma realidade que nós temos presente. Agora, isso não agrada, não tem agradado aos órgãos, às entidades representativas das mulheres. Ou seja, que é... Perfeito. Aqui já basta. O vídeo é muito interessante, mas vejam. Por que eu expus isso aqui? Eu quis deixar o médico falar bastante para vocês, não precisa nem explicar. Porque vejam que há um aparato para poder realizar, inclusive. Né? Veja que a mulher, quando está gestante, mesmo não, ou seja, que quer levar adiante, ela não recebe todas essas possibilidades de atendimento. Buscar em casa, entrar com prioridade, não sei o que, tal. Mas se for para o aborto, você tem toda essa regalia, todos os cuidados. Bom, mas é porque o caso do estupro e tudo mais tal. Olha, na verdade ninguém fica sabendo. Não pode entrar lá, ninguém fica sabendo. Ela vai falar isso com uma placa violentada e tal. Entendeu? Você vai passar e vai avante. O fato é que você vê, nas palavras dele, não está agradando, porque é pressionado. Pressionado. E o caso mais famoso é o caso de Alagoinha, em que o cardeal lá, José Cardoso Sobrinho, foi assim, violentamente pressionado, atacado, porque ele deu uma entrevista maravilhosa, cortaram tudo, jogaram fora e pegaram só o trecho em que ele era questionado sobre excomunhão. Ele está excomungado. Só que na verdade cortaram antes e depois. E acabaram com ele na questão em que o médico falava, né, eu também quero ser excomungado, viu um movimentozinho lá e tudo mais, então, favorável a isso, por causa de Alagoinha. 2 meninas, a menina ficou estuprada, ficou grávida e tal, a ONG Curumim sumiu com ela, junto com a mãe, o pai era contrário, a mãe também, a mãe estava meio com dúvida e tudo mais, mas a ONG faz a cabeça da mãe, vai com ela e manda a mensagem que a menina fez o aborto. Até hoje ninguém sabe o paradeiro da menina e da mãe, né? Porque não sabe o que se deu, né? Se buscaram, sabiam onde está e tal, ninguém sabe, inclusive o próprio pai não sabe o que ocorreu com elas. Mas isso foi super usado na época aqui no Brasil, nesse caso também, para poder ver como elas tratam. A assistente social, que não tenho certeza se ela sofreu processo ou não, ela, no caso da mãe, ela falava, mas ela tem que fazer. Impressionado assim. Tem que fazer. Isso é absurdo que não faça e tal. Então, esse é o atendimento humanizado que é feito no caso de uma mulher que passa por uma violência sexual. É o jeito como se trata uma mulher, assim por dizer. Você vê que o médico está colocando todas as possibilidades, mas não tem o sucesso que o movimento feminista queria. Eu termino justamente, aqui está o documento, né? O documento que eu mesmo estava citando, é esse aqui, o maio de 2012, e também tem como as pessoas poderem ver mais calmo, o tema aqui, a nova estratégia mundial da cultura da morte. Eu quero terminar dizendo o seguinte, o aborto ele é muito mais complexo, não dá uma exposição de uma hora, é muito dado, muita história, uma história muito longa, de implantação. Mas as perguntas que precisavam ser respondidas, eu tenho que fazer ainda que de modo rápido, né? Porque no início eu falava isso. As pessoas não entendem por que essa coisa de implementar o aborto e tal. Porque aborto, gênero, tudo isso que entende-se como uma nova cultura, uma sociedade em transição, em mudança, ela não é expressão da modernidade, ela é expressão de um trabalho bem organizado, sistemático, de grandes entidades e ONGs que trabalham nessa perspectiva de transformar a sociedade. Vários motivos descritos em seus livros, que não tem nada de românticos, né? Justamente porque o que acontece é que lá desde a infância se trabalha a sexualidade com as crianças e com os jovens. Caso ela venha a ter o seu filho, ela tem a possibilidade do aborto, né? Caso não ocorra bem, esse filho, essa família pode ser dissolvida. E o objetivo, justamente por trás desses trabalhos descritos por eles, é atomizar o indivíduo. O que significa isso para eles?
atomizar o indivíduo. Quando você tem uma família bem constituída, essa família, ela passa valores aos seus filhos e ela promove, como tal, por ser família, independentemente do fenômeno religioso, né, ela tem valores. E aqui fica muito difícil de você teleguiar, de você massificar. O modo de você massificar uma sociedade, transformá-la, é você mexer com sexualidade. É você justamente atingir nestes pontos tão cruciais. As sociedades que implementaram aborto, eles não diminuíram, como se diz. O Uruguai aumentou muitíssimo. Você vê que cada vez mais se aprovam políticas nesta agenda cultural deles. Não sei porque eu também trabalho na área de gênero especialmente, né? Minha esposa é da área da saúde, farmacêutica, bioquímica e tal, e atende mulheres que querem abortar com frequência. E o que nós vemos na realidade é que quando a mulher é abordada e auxiliada e vê qual é o verdadeiro problema dela, ela acaba não abortando. Quando ela não é auxiliada, cuidada, tem vários casos, eu mesmo cuidei de perto de um caso do Guarujá, que eu era da Baixada Santista, uma menina numa favela e tudo mais, foi estuprada pelo vizinho, e a televisão fez um negócio assim enorme na época e tal. Nós fomos um grupo multidisciplinar, cada um na sua área, também na minha, auxiliar aquela família. Havia um estupro, sim, mas a menina tinha 11 anos de idade. Conversamos com a mãe. Né? E a mãe só fez o seguinte: o problema real é que é o seguinte, eu já tenho tantos filhos, e vai ser mais uma boca. O problema da senhora é econômico? É verdade, é isso mesmo, é econômico. Tá. Então você auxiliou aquela família e falou: olha, a senhora é livre para decidir. Mas nós mostramos quais são os efeitos, consequências posteriores, tal, que isso seria, ela iria adiante e se daria muito bem a menina, pelo contrário do que ela imaginava. Então se fez um esforço enorme em ajudar aquela família. O marido estava desempregado, a mãe com várias dificuldades, as crianças também, tal. Bom, a menina resolveu, sem que fosse pressão nenhuma, levar avante a gestação, o bebê nasceu. 2 anos depois, ocorreu um caso semelhante em Guarulhos. E nós procuramos aquela família, nós procuramos a mãe, ou a avó, né? Procuramos a mãe da menina, conversamos com ela e falou: olha, será que a sua filha gostaria de ir ao encontro? A mãe, em primeiro lugar, falou: com certeza. Aí então ela permitiu, então conversamos com a menina, não precisamos nem falar nada. A menina super feliz com o bebê, super feliz com o bebezinho de 2 aninhos, né? Assim, nossa, eu quero. Ela nem falava na época, já estava super falante, super radiante e tal. Não, eu quero ir. E foi a Guarulhos. Ela conversou com a garota que passou por uma situação semelhante. Não, meu filho está aqui, você vai ver com o passo, não sei o que. Nem direito disso, também ia ser uma coisa assim, do filho de uma alegria e tal. Acabou acontecendo também. De que a outra garota também não foi avante. Enfim, as histórias são muitas, as abordagens são várias. O fato é que o aborto ele é fundamental para a estratégia internacional. Eu não mencionei até agora absolutamente nada de caráter religioso, mas eu quero citar João Paulo II, porque as pessoas fazem seus recortes como querem a respeito da fé e tudo mais tal. Eu não costumo fazer isso, porque eu vejo a integralidade de uma pessoa. João Paulo II fala no dia 14 de fevereiro do ano 2000, na Cúria Romana, isso pode ser notado na internet, isso eu falo, ele disse que o marco central do pontificado dele, o mais importante ele fez, as palavras dele nesse encontro, foi a encíclica que fazia 5 anos de comemoração, Evangelho da Vida, que é uma encíclica que não está falando sobre Cristo nem nada, mas bom, fala no início da vida e tal, da beleza da vida, mas é uma grande denúncia a respeito do aborto. João Paulo II, no artigo 8º, 28, ele diz que nós estamos diante de um gigantesco combate dramático, né, entre o bem e o mal, entre a cultura da vida e a cultura da morte. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, cultura da morte, foi nos lábios de João Paulo II. E ele sistematicamente falou a respeito disso. 8ª Jornada Mundial da Juventude para jovens, João Paulo II